Aê, aê! Seja bem-vindo a mais um episódio Update Mais, aquele mar de podcast onde você encontra ali uma alternativa realmente significante para a sua vida. Seja bem-vindo e bem-vinda, se aconchegue aí no seu carro, sei lá onde que você está assistindo ou ouvindo a gente. Fabão, cara, todo dia a gente senta aqui com uma pessoa mais especial que a outra, né? E hoje não é diferente. Senhoras e senhores, estamos falando de Afonso Henrique. Afonso, que é isso? Que alegria, meu irmão, estar sentado aqui nessa mesa com você. Galera, eu vou apresentar o Afonso aqui só para você ver. Internacional. Exato, é alto nível demais. Vamos lá. Só para você entender do que nós estamos falando, senhoras e senhores. Afonso é médico pediatra, é doutor em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina da UFG. Atualmente ele está morando no Canadá, uma das cidades mais ricas do planeta, Vancouver. E ele está lá justamente, é o motivo do nosso grande bate-papo aqui, ele está transicionando a carreira dele de medicina para o Ministério Pastorado. O que é isso? É polêmico! Vamos falar de muita coisa assim hoje e muito vai bom. Ser demais. Afonso, obrigado, cara, por estar sentado aqui com a gente, meu irmão. Muito obrigado. Muito obrigado, Fábio. Muito obrigado, Vitinho. Obrigado, Boró. Vocês não têm noção o tanto que é bom essa mesa aqui. A gente teve uma hora antes, assim, pra sentir a vontade. O trem é profi, viu? Estou relaxado, à medida possível, eu tô bem relaxado. Muito bom. E muito obrigado, assim, eu espero que a gente troque muita coisa e isso aqui abençoe, assim, que faça bem ao coração de muita gente, mas também perturbe aí algumas certezas aí. Pensar, o Afonso é doutor ao quadrado, né? Ele é médico, que já é o doutor, e ainda fez o doutorado. É porque tem umas profissões aí que se chama de doutor e não fez doutorado, né? E no meio do episódio eu quero saber, assim, que loucura é essa do doutor ao quadrado, que fez doutorado de medicina, sim, largar tudo pra seguir outra carreira, né? Sim. Maravilha. Espera essa cereja do bolo aí, que, nossa, essa parte aí é forte, hein? É forte. Afonso, você sempre foi gênio assim, mano, assim? Quer dizer assim, tem um amigo meu, né, quando você passou lá em medicina, gente, o Afonso foi o primeiro, não sei se é o único até hoje, a ter passado em medicina na escola que ele fez o ensino médio. Sim, lá no IP. No IP. E aí tem um amigo meu de lá, falou assim, eu acredito que o Afonso passou lá em medicina, cara. Tipo assim, doido. Você sempre foi esse gêniozão assim, tirava 10, pá, essas coisas assim ou não? Toda vez que eu falei do meu testemunho, da minha experiência no vestibular, eu falava assim, isso foi um milagre, assim. Na época eu tinha certeza, hoje eu já não tenho mais, que Deus mudou tudo na minha prova, assim, que mudou o que eu escrevi. É o trem, assim, eu achei que era magia, sabe? Assim, era que Deus mudou o gabarito e eu orei por isso, assim. Uau! Porque, assim, eu não tô pedindo pra ninguém fazer isso e não estudar, mas foi o que aconteceu. Eu não estudei para medicina porque até 2 semanas antes da inscrição do vestibular eu não sabia o que fazer. Uau. Eu sabia o que eu não queria fazer. Eu queria tudo menos medicina. Olha, cara. Por quê? Porque eu queria ir para o seminário para estudar teologia, para ser pastor, porque na época eu era membro de uma igreja presbiteriana e era o caminho, né? Só que eu falei e ninguém falou para eu ir para o seminário. Todo mundo falou, não, você faz um curso superior antes. E aí, meu combinado com Deus, assim, eu orei do primeiro ano de ensino médio até o terceiro. Deus, me fala então qual que é o curso. Eu queria todos menos medicina, que era o mais longo. E aí eu entrei em 2002 na faculdade, e minha faculdade durou 18 anos. Eu saí em 2020. Não, 2019. Então foi 18 anos, 2002 a 2019, né? Então, mas aí 2 semanas antes, eu entendi que eu ia fazer medicina porque eu queria ser missionário. E na época, missionário só podia ser missionário na África. E missionário na África só podia ser médico. Era essa a minha mente, assim, né? Uau. Então eu fiz medicina para ser missionário, para pregar o evangelho. Porque eles falavam assim, você não entra como teólogo em lugar nenhum do mundo, só entra como médico. Hoje eu já sei que é o contrário. Você não entra como médico em lugar nenhum do mundo para exercer medicina. Porque a profissão médica é super bem regulamentada. Então, para você ser médico na Angola, que eu e minha mulher visitamos, você não pode. Seu diploma aqui não vale lá. Você tem que passar por um crivo violento lá. Então, assim, hoje eu sei que teólogo pode, pedagogo pode ir para a África,
Professor de educação física pode demais. Empresário, absurdo. Uhum. Então, assim, é isso. Então, eu escolhi a medicina por causa da missão para a África, tentando acomodar, né? Já que eu queria ser pregador e eu não podia, então vamos tentar outra coisa. Mas foi bruto, o processo. Eu quis largar a medicina 2 vezes durante o curso. O vestibular, então, foi isso. Eu era um aluno que eu não tinha foco no vestibular, porque eu mexia era com um clubinho bíblico, eu mexia com um grupo de dança na igreja, eu fazia tudo, menos ficar louco estudando vestibular. E aconteceu que no primeiro vestibular eu não era o melhor aluno no IP, o IP nunca tinha passado ninguém para medicina, eu passei. Então a conta não bate, assim. E se colocar pelo menos uns outdoor com a sua foto? Muito outdoor, minha foto, tal, o Afonso passou. Mas por que hoje eu não acredito que foi magia? Eu acredito no propósito de Deus para cada pessoa. Então era o plano de Deus eu entrar naquele ano. Então primeiro era porque era ordem de Deus. E depois eu estava muito relaxado para a prova do vestibular. Então a questão emocional minha, assim, eu não tinha expectativa, estava tudo bem se eu não passasse. E também pode ser que Deus usou, e eu acredito que Deus usou, assim, as cognições, as aulas. Então, esse negócio, assim, também de separar, ou é milagre, ou é capacidade humana, eu acho que foi uma combinação, sabe? Assim, e tudo é de Deus, né? Tudo vem de Deus. Seja sobrenatural, seja... né, natural. Arranjo natural. E a sua esposa é médica, você conheceu ela no curso? Ou Por não? causa da Bíblia também. Então ela era estudante de medicina, ela era minha veterana, e ela estava conhecendo Jesus bruto, assim, ela converteu lendo a Bíblia sozinha, e aí ela apaixonou por Deus, pela Bíblia, e ela estava numa igreja muito forte lá em Anápolis, que pregava muito evangelho lá, promovia encontros, a igreja da Renovação lá, Internacional da Renovação, só que em Goiânia ela não tinha uma referência assim de estudo bíblico. E o pastor Black, que era o pastor de jovens da Maranata, da Presbiteriana Maranata, era amigo de infância do pai dela, e ele falou assim: Luim, tem um menino que almoça lá em casa toda quarta. Eu almoçava toda quarta na casa do pastor, era uma benção, né, pra família. Mas o pastor Black falou: olha, ele vai toda quarta, você vai lá em casa almoçar lá comigo, mas ele tem estudo bíblico lá na Faculdade de Medicina. E a Luíne queria aprofundar mais na Bíblia. Então a gente virou amigo por causa da Bíblia. E aí a gente envolveu com a BU, Aliança Bíblica Universitária, envolveu com o Cumbaiá, o grupo de dança lá da Maranata, com a MPC, né, Mocidade para Cristo. Então foi isso, assim, por um ano a gente foi amigo e estudou a Bíblia junto. Depois de um ano estudando a Bíblia junto, eu chamei ela para namorar, eu esperava 2 respostas. Ou eu vou orar para buscar de Deus, que muita gente fazia isso, né, não queria dar fora e falava, vou orar. Ou então vai, não, você é só meu amigo, meu irmão, que também era... Você tá confundindo as coisas. Tá confundindo. E ela falou, eu quero, na hora, assim. E aí a gente começou a namorar 6 meses. Eu tava estudando medicina, ela também. Nós ficamos noivos, nós casamos dentro da Faculdade de Medicina, né? Então, foi meio loucura. A gente foi o primeiro a casar nas nossas salas, eu acho. Bem provável, um dos primeiros, né? Foi a primeira cerimônia de casamento, assim, de estudante de medicina para as nossas turmas, né? Que eu lembro. E a gente casou como estudante para crescer junto, né? Era muita paixão. E foi muito bom. A gente cresceu junto, estudou junto, né? Foi muito bom. Depois tiveram... Pessoal, eles têm 4 filhos. Vamos lá, 14, 11, 8 e 6. Que isso, Afonso? E queriam ter 12, é isso cabe mesmo? Mais uns. Cabe mais 3, 8, pelo menos. Pra completar 12, né? Quando eu fiquei noivo, meu sogro e minha sogra falaram assim, tá bom, vocês vão casar, mas não pode engravidar na faculdade. Isso doeu muito pra mim, porque eu tinha uma crise de culpa, porque eu achava que eu tava controlando a vontade de Deus, sabe? A gente tomava anticoncepcional e eu pensava assim, nossa, será que eu tô indo contra a vontade de Deus, né? Mas nós cumprimos o combinado com meu sogro e minha sogra. Então, no ano que a Luíne formou, no mês que ela terminou a faculdade, ela parou o remédio. No outro mês, ela engravidou. Então, a Luíne foi fazer residência de cirurgia geral, braba, grávida, né? Assim, formou grávida, formatura, festa de formatura, ela grávida. E aí, depois disso, ela fez a residência de cirurgia geral e parou.
de estudar mais. Então ela queria fazer uma subespecialidade ou em cirurgia pediátrica, alguma coisa assim, e ela parou para ter tempo para as crianças. Então nos últimos 15 anos, a Luíne trabalhou meio período e foi mãe meio período. Às vezes ela trabalhava um dia na semana e ficava 6 com os meninos. Uau, que jornada. E foi muito bom, assim. Tem um monte de menina que estudou medicina com a gente, aluna de medicina, que pensa que cirurgia é algo contra a feminilidade, essa coisa de ser menina e ser cirurgiã não pode. E a Luíne era uma contra-referência para elas, porque a Luíne tinha mais qualidade de vida e mais tempo para os meninos do que as dermatologistas, as cirurgiãs plásticas, Uau. as endócrinos, que são as profissões que às vezes a médica mulher quer ser, a radiologista. A Luíne trabalhava um dia na semana e ficava 6 com os meninos. É o sonho de uma mãe, né? Uau. E foi muito bom, assim, para ela, né? No meu caso, eu falei aqui antes da gravação, eu tô aprendendo a paternidade agora lá no Canadá, assim. Graças a Deus, é uma grande oportunidade, né? Eu tô recuperação, né? Tô fazendo segunda época, assim, essa... E graças a Deus, eu acho que esse tempo de mudar para outro país não é a regrinha para todo mundo, mas pode transformar uma família para o bem. Tem muito casal que vai e divorcia, porque as tensões de não ter rede de apoio, pode acontecer. Mas no nosso caso foi o contrário, assim, no meio das pressões, assim, de estar isolado culturalmente, às vezes, assim, a gente uniu mais. Então, a ida para o Canadá fortaleceu o casamento, fortaleceu a amizade entre os irmãos, fortaleceu o relacionamento meu com os meninos. Então, está sendo uma aproximação, um aprofundamento forte, assim. Não é que está perfeito, mas está muito melhor do que aqui, né? Essa loucura de fazer doutorado, médico, professor de faculdade de medicina, e apaixonado pela igreja e por estudar a Bíblia e orar com as pessoas. Então, minha vida era louca, assim. Eu fazia 10 coisas e lá não. Lá eu faço 2 coisas fora e tem muito mais tempo a família, né? Vocês estão lá já tem 2 anos. Hoje é dia 8. Ontem fez 2 anos que a gente foi para lá. Uau. Chegamos em junho para as férias, 2 meses e meio, né? E a pretensão do curso, o curso que você está fazendo é o curso de teologia. Chama MDiv, Mestrado em Divindades. Uau. Quem quer ser pastor na América do Norte, e às vezes na Escócia, alguns lugares, você não pode ir para o seminário depois do ensino médio. Você tem que ter um curso superior antes e depois ir. Então, esse mestrado em divindades é o pré-requisito de braços das igrejas lá, né? O braço anglicano, presbiteriano, metodista, batista, tudo assim. Você não pode ser pastor só porque você gosta ou porque você serve a igreja. Eles pedem um tempo de estudo formal, né? Universitário, que é esse mestrado. Então, é um pré-requisito. 5 anos, num ritmo moderado, num ritmo doido, assim, louco, em 3 anos você consegue formar. Mas eu preferi ser um curso um pouco mais longo para ter esse tempo, né? Para a família e para trabalhar, porque a gente é muito ajudado pela igreja brasileira, mas é 25% do nosso sustento. 50% vem do trabalho da minha mulher e 25% é do meu trabalho lá. Então eu trabalho, estudo e sou ajudado pela igreja no Brasil. E ainda tem tempo com os filhos, hein? Demais. Tem que... E aí o tempo com os filhos, às vezes, é enquanto cozinha, né? Então, assim, tem muito tempo de Netflix, tem muito tempo andando a pé para a escola. Então, assim, um dos melhores momentos nossos é o tempo de ir para a escola. É 20, 25 minutos a pé que a gente vai para a escola. Então, é 50 minutos por dia, sem distração, né? Andando junto, assim, é muito bom. E você tinha um plano de... Você tá no mesmo seminário que você tinha um plano de mudar, tal né? do Regent, né? Do Regent College, né? Do Regent College. Por causa da BU, a Aliança Bíblica Universitária, ela tem, sei lá, em 150 países, né? Então, todo estudante universitário que quer ter comunhão, quer conviver com cristão, pode achar na ABU, na Aliança Bíblica Universitária, um grupo. E lá em Vancouver, dentro da universidade pública lá, tem um seminário lá que dá bolsa para quem é envolvido com estudar a Bíblia na universidade. Então, um monte de missionário vai. E era meu sonho ir para lá.
porque tem uns pastores famosos, assim, muito importantes, né? O Eugene Peterson, né? Que fala muito de pastor, de oração. Tem o tal do J.I. Packer, que fala muito de Bíblia, de levar a sério a Bíblia, né? Então, assim, eu gostava desses caras, assim, o James Houston, que fala também muito de oração, e é um seminário de referência para esse diálogo entre profissão e cristianismo. Eu falei assim, esse trem é legal, é bonito. Eles vieram de Oxford para Vancouver para começar um seminário focado em preparar pessoas que estão no mercado de trabalho para integrar fé cristã e mercado de trabalho. Eu queria isso, era um sonho, né? Mas meu inglês era ruim. Eles falaram assim, não, seu inglês precisa melhorar. E aí tem a VST, que foi quem primeiro abrigou o Regent. E a VST é da Igreja Presbiteriana. Quando eu saí de Aparecida de Goiânia, que a gente estava na plantação de igreja no Garavelo, para Anápolis, aqui em Goiás, a gente foi para ser diretor de hospital. Né? Então eu fui para ser diretor-geral do hospital, minha mulher diretora técnica. A gente foi enviado como missionários pela igreja. Chegando lá, a gente tentou plantar uma igreja Sal da Terra, mas não deu certo. Não achamos gente que queria, e aí a gente não queria fazer sozinho. Né? A gente não acreditava que plantar a igreja só o casal ia ser bom para a saúde da família, essas coisas. E aí a gente foi para a igreja presbiteriana. E por que eu estava na presbiteriana lá em Anápolis? O seminário em Vancouver me deu moradia. Porque eles falaram assim, não, tem uma moradia da igreja presbiteriana aqui que você pode vir e ganha 50%. Então, quem é da presbiteriana lá ganha bolsa de moradia. E lá também a formação do pastor presbiteriano é nessa VST. E eu fui para lá e eles me deram bolsa integral. Mas aí não é só para presbiteriano. Qualquer aluno brasileiro que quiser ir para lá ganha pelo menos 50% de bolsa. Assim, parece que eu sou pago para fazer propaganda deles, né? Mas o que eu queria dizer aqui hoje é que assim, o Canadá precisa absurdo de gente que gosta de falar de Jesus para as pessoas. Assim. E eles dão a plataforma, eles dão o caminho, que é o quê? Você vai lá, passa um tempo estudando a Bíblia em inglês, aprende a cultura, ganha a bolsa, às vezes ajuda na moradia, e aí você fica lá para viver, para ensinar sobre Jesus para as pessoas, que é essa a minha maior vontade. Eu quero largar a medicina para passar meu dia inteiro, o tempo que eu não tiver com a minha família, eu quero passar o meu dia inteiro falando de Jesus e ouvindo as pessoas, assim, as necessidades delas e falando que a resposta é Jesus. A resposta é Jesus. Então, lá hoje não é um país evangelizado. Não. E como que as igrejas lá, assim, são... Tem igrejas grandes lá. O Canadá é igual ao Brasil, assim, ele começou como um país cristão. O Brasil começou católico, o Canadá começou a maior parte protestante. Então o Canadá, eu acho que tem umas 12 estados, que lá chama província. Um estado só é católico, que é Quebec, que é perto de Nova York, é do lado direito no mapa, assim, na costa leste, né? Quebec é católico, os outros 11 estados protestantes. Então, quem foi para lá? Presbiterianos, anglicanos. Então, lá, ser canadense antigamente é igual ser brasileiro e ser católico. Ser canadense era ser protestante, em 11 estados. E lá teve gente que amava Jesus com força. Mandar missionário para cá, mandar missionário para Taiwan, para a China, para a Índia. Era um berço missionário. Então, o Canadá era um celeiro, né? Era um nascedor, era um nutridor. Hoje, o povo não quer mais o evangelho, não. Por causa das guerras mundiais que foram feitas por cristãos, por causa de algumas atrocidades na história. Então, eles têm vergonha do cristianismo lá. Porque o cristianismo é associado com a escravidão, com homofobia, com guerra. E, na verdade, eles perderam a mensagem, né? Eles acham que cristianismo é isso, mas cristianismo é a notícia de Jesus, né? Então, assim, e aí e o que está acontecendo lá? Os imigrantes que foram alcançados pelos canadenses, britânicos, estadunidenses, americanos, né? Eles estão voltando para lá para falar assim, não,
Canadá hoje tem epidemia de depressão, epidemia de ansiedade, mas mais depressão e dependência química. E epidemia de solidão. E eles não lembram que o evangelho é esse lugar que... Uau. Né? É isso, assim, que sara a tristeza, que une as pessoas. Uau. E tá precisando absurdo. Tem igreja lá precisando muito de pastor, precisando de gente que quer viver... E precisando muito de outros profissionais, precisando de caminhoneiro que quer também pregar o evangelho, precisando de profissional de TI que quer pregar o evangelho, precisando de designer que quer pregar o evangelho, precisando de fotógrafo que quer pregar o evangelho, precisando de médico, enfermeira. Se vocês ouvem falar do Canadá, é por quê? Porque é um país envelhecido. E, enfim, é isso. Então todos os profissionais são bem-vindos, mas precisa mais ainda de gente que é profissional e quer pregar o evangelho. Quando você chegou lá, Afonso, a visão teológica lá do Canadá, né, do instituto que você tá, chocou muito com sua visão demais missional, protestante, assim, ou seja, a visão protestante. Não sei, assim, posso falar da América, né, no sentido de Estados Unidos e Canadá, mas mais proeminente do Canadá. Te chocou, cara? Chocou algumas coisas assim? Boa pergunta, Vitinho. Quando eu pensei em ir para a VST, eu pensei assim, eu vou lá só para melhorar meu inglês e ir para o Regent. Por quê? Porque no site da VST, se você for na parte políticas da instituição, lá fala assim, gays, lésbicas, bissexuais, trans, gêneros não binários, intersexo, dois espíritos, não sei, mais, né? E a sigla mais, LGBTQI+, são bem-vindos ao seminário. Sim. E nós afirmamos que isso faz parte da criação de Deus. Quando eu li isso, eu pensei assim, nossa, isso não é o que eu entendo na Bíblia. Né? Eu pensei, nossa, eu vou estudar a Bíblia com quem entende a Bíblia diferente. E eu fiquei com medo, Vitinho. Fiquei com medo demais da conta. Mas, ao chegar lá, primeiro, eu vi que esse povo que afirma isso, eles amam a Jesus profundamente e acreditam na Bíblia. Isso faz a gente ficar meio assim louco. É possível entender a Bíblia assim e crer em Jesus e amar Jesus, mais do que às vezes a gente ama aqui. Ah, Afonso, então agora você acredita nisso? Não acredito nisso mais. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Por quê? Porque... para mim, tanto como médico, como estudante da Bíblia, eu não consigo entender que essa diversidade de gênero é saudável, assim, que faz bem para a alma. Eu ainda tenho dúvida, então eu não posso afirmar e estimular as pessoas a isso. E eu não acredito que eu vá mudar de opinião, não. Eu não acredito que eu vou conseguir enxergar isso na Bíblia. Só que ao chegar lá no seminário, eu vi que isso não é o centro do seminário. Não é um seminário sobre gênero. É um seminário sobre Jesus, assim. E aí... aberto a quem quer estudar. Aberto. E hoje, Vitinho, eu posso te falar que a maioria dos estudantes lá discordam disso. Que a maioria é da Coreia, da Indonésia, da China, da América Latina. O canadense que acredita nisso e o europeu é minoria como estudante. E os professores, Afonso, vocês acreditam nisso? A VST teve uma crise há uns 10 anos atrás que ela teve que trocar de direção. E o diretor lá hoje é um pastor presbiteriano que não defende isso. Ele fala assim, a Bíblia não é sobre LGBTQ. A Bíblia é sobre Jesus. Então nós temos que estar aqui para estudar a Bíblia, estudar Jesus. E ele começou a contratar professores que levam a Bíblia a sério e leva a mensagem de que a Bíblia é sobre Jesus a sério. Então, quando eu comecei a estudar lá, eu vi que o que estava no site é quase o contrário no sentido de ênfase. Assim. E o que o site defende, os professores não querem ficar defendendo em sala de aula. Eles querem fazer a gente estudar a Bíblia e pregar Jesus, o Evangelho, a notícia de que em Jesus Deus está reconciliando, está fazendo as pazes com o mundo, sabe? Então isso, para mim, eu falei, rapaz... E eles lá são muito mais generosos que o Regent. Porque o Regent, por não ter vínculo com igreja, o Regent é pago por aluno. Então, para estudar no Regent, você tem que trabalhar mais ou levantar mais sustento. Então, o estresse financeiro é maior. Então, o Regent afirma valores tradicionais de família. Só que você, estudante do Regent,
A política educacional do Regent é assim, se você não for um estudante brilhante, você pode ser reprovado. E aí você tem que estudar mais. E o estresse na família vai ser maior. É mais caro. Então você vai ter que ter menos tempo com a família. Eu ainda defendo o Regent como o melhor seminário. Eu acho que eles são os melhores. Mas se o cara tem pouco tempo para a família, se ele tem dificuldade de aprendizado, a língua é uma barreira para desenvolver velocidade de estudo. Eu acho, a VST hoje tem um estudante colega meu de seminário que era o revisor de material do Mackenzie, é o Miguel. Pastor presbiteriano, conservador, tá plantando igreja conservadora no Canadá e é estudante, assim, lá no VST. E a maioria dos alunos é como o Miguel, como eu, que somos conservadores, não condenamos o homossexual ao inferno, porque senão eu vou ter que condenar o avarento, o mentiroso, o maledicente. Não tem esperança para ninguém. Não é só para homossexual. Sabe? No caso do Canadá, assim, por ser hoje, né? Assim, não sei se os últimos dados eu estou tão atualizado, mas acho que as paradas gay hoje do Canadá são uma das maiores do mundo, né? Tem acho que o Canadá foi o primeiro país no planeta a liberar a ideologia de gênero mesmo, né? Assim, acho que tem uns 14 anos que isso aconteceu lá. Acho que é muito tempo, assim. Então, começou essa questão. Então, assim, o preconceito contra o evangélico, contra o protestante, deve ser grande, né? Então, assim, no seu caso, estudante para ser pastor, né? Aí eu não sei, você pode me falar, suas ideias é continuar lá depois de formado, ou voltar para o Brasil, ou ainda não sabe disso, e se você está sofrendo lá esse tipo de bullying. Já de bullying, pastor, né? Você vai destruir nossa alegria aqui. Como é que é isso? Vitinho, essa pergunta é fenomenal, porque a leitura às vezes é essa. É tipo assim, o Justin Trudeau é comunista, é filho do Fidel. Desculpa, gente. É mentira. Ele não é filho do Fidel. O pai dele é outro. Isso. O Canadá, ele é bem mais progressista, assim, o governo é progressista, só que, acima de tudo, o Canadá defende a diversidade, assim. Então, o valor máximo no Canadá é respeito e diversidade. Então, lá tem lugar pro chinês, pro sul-coreano, pro indonésio, pro africano, pro latino-americano, pro muçulmano. Todo mundo que tem fé, tem crenças que são contrárias a essa pós-modernidade, especialmente em relação às ciências e à ideologia de gênero. E eles gostam. Eles gostam, às vezes, do diálogo, assim. Então, e eles acham que, às vezes, o Brasil é referência em ideologia de gênero. Tem um amigo próximo lá, que trabalha comigo lá no seminário. Ele fala assim, nossa, eu queria mudar para o Brasil, porque vocês têm lá, parece que lá é muito bom para gay, para lésbica. Você vê, ele olha, e eu falo assim, olha, você quer saber? Eu acho que não é tão bom, não. Talvez lá você vai sofrer mais preconceito do que no Canadá. Mas o canadense gay sofre muito preconceito também. Não sofre violência lá. Por quê? Porque lá não tem violência contra ninguém, assim. Não é só contra o gay. A homofobia, em termos de violência física, lá é não tolerada, mas a violência contra a mulher, contra o mendigo, contra ninguém. Então, assim, a segurança pública é forte. E do ponto de vista teológico, lá, mesmo dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil, que aceita uma minoria que acredita que a homossexualidade faz parte da criatividade de Deus, é uma minoria. Essa minoria ela é autorizada na Igreja Presbiteriana do Canadá a ordenar homossexual, gay, é autorizada a trabalhar na igreja como praticante, é uma minoria na Igreja Presbiteriana do Canadá. Eles são aceitos oficialmente desde o ano passado. Mas a maioria não. Então, hoje, a maioria dos pastores ainda, na Igreja Presbiteriana, mesmo na Metodista, que é a mais chamada liberal, que ordena homossexual há 30 anos, desde a década de 80, ainda a maioria, 50%, ainda não acredita nisso. Então, assim, é aquele negócio de você fazer uma leitura a partir de um fato e isso virar uma fake news, tipo assim, o Canadá é todo assim. Então lá cabe de tudo, que eu acho que é um desafio para a igreja brasileira, assim,
que a gente ainda vai ter que chegar nessa discussão. Vai chegar gente séria que ama Jesus e defender isso, e você vai falar assim, não, você está fora da igreja porque você acredita diferente que eu. Lá não. Eles falam assim, olha, eu acredito diferente, mas todos nós aqui cremos no mesmo Jesus, no mesmo Deus e Pai, e tem aquele credo antigo da Igreja Católica, crê em Deus Pai. Todo mundo que tem esse credo e crê na Bíblia como palavra de Deus inspirada, tá dentro. É um desafio, né? É um desafio. Doideira para os seus filhos também, né, Afonso? Loucura. Eles foram para a escola canadense, ou é uma escola pública. Internacional? Não, escola pública. Escola pública. E Sim. o inglês para eles, você foi... Porque assim, pensa, inglês, ter que adequar com a língua, depois com essa cultura. Sim. E a igreja e a escola sabendo ali, é filho de um pastor e tal. Sim. Talvez eles já lidaram ou eles sofreram alguma coisa nesse tipo assim, ó. Meus filhos não falaram, eu sou filho de pastor, filho de seminarista, mas certo. Dentro da escola tem um monte de filho de filho seminarista. de médico, né? Filho de seminarista, tem um monte, porque lá tem muita família, né, do seminário. Dos seminários, lá na universidade, eu acho que são 4 ou 5 seminários. Só que a convivência é bem pacífica, Vitinho. Legal. Então lá tem filho de muçulmano, tal, tem tranquilo. filho de monoteísta indiano, tem filho de hindu. Então, assim, é loucura, é uma salada, assim, que você pensa assim, rapaz... E convive pacificamente no respeito. Que show, hein, cara? Mas, assim, a escola, ela... A política da escola. A política é o ensino, ela não direciona nenhuma visão... Nossa, Fábio, educação lá... Primeiro, educação para criança lá não é tortura. Então, a criança vai para brincar na escola. Então, se o menino gosta mais de artes, deixa ele ser mais artista. Então, a régua lá não é essa coisa muito de toda criança tem que acreditar igual. Então, aquilo que a gente ouve falar do construtivismo é muito forte lá, de ser bem plural. As habilidades das crianças são respeitadas. Então, a criança que é mais da matemática, deixa ele voar. Da ciência. Do ponto de vista ideológico, tem um dia lá que chama o Dia da Camiseta Rosa, lá no Canadá inteiro, que as crianças são convidadas e estimuladas a ir com camiseta rosa, porque um dia uma criança sofreu violência física porque ela tinha camiseta rosa e era um menino que se identificava como menina, eu acho, ou se identificava como gay, e ele sofreu bullying. Então, o dia anti-bullying no Canadá, a narrativa é em torno do bullying contra a criança que se identifica como gay, lésbica, trans. Então é forte. Primeiro dia de aula da minha filha do meio, a professora falou assim, olha, meu nome é tal, eu sou lésbica, vivo com a companheira. Isso é muito presente, assim, muito presente, muito. E eles pregam muita tolerância a essa população. Mas eles não fazem, por exemplo, não é parte do currículo a educação sexual, igual aqui no Brasil estava sendo discutido, vamos fazer educação sexual nas escolas para criança pequena. Mas isso é o tempo todo. Mas é o tempo todo também na Netflix, né? Então a gente vê assim, personagens LGBTQ na Netflix, na Disney agora. Então, assim, tá na escola, mas tá também, né? Tá muito na indústria do entretenimento já, né? Então, assim, se a escola não ensinasse, o YouTube ensina muito. Então, né? Não por causa do Google, mas porque é o mundo, né? Fonção, e é um desafio, né? Desafio. Não, é demais. Eu quero voltar naquela parte lá É forte a palavra abandonar a medicina, porque eu entendi, né? Assim, que medicina foi um curso longo para você, no sentido não só prático, acadêmico, mas a vivência sua sendo médico e almejando estar em outro lugar, que era o pastorado e tudo mais. Durante a medicina, ou durante a sua vida de médico, você sentiu que você tinha ali uma missão? Você era luz dentro do hospital? Porque gente, deixa eu contar aqui um testemunho ao vivo aqui, né? Do doutor Afonso. Fui visitar uma amiga sem querer, né? Visitar uma amiga no hospital. E aí, conversando no hospital que o Afonso trabalhava, né?
E aí conversei com uma enfermeira. Ô, tem um amigo meu que é pediatra aqui. Quem que é? Doutor Afonso. Deu um sorriso, né? Aquela alegria assim de, cara, você conhece o doutor Afonso? Doutor Afonso é o melhor médico desse hospital. Ele é uma luz em pessoa. E ela começou a falar, né? De como você melhorava o ambiente hospitalar, no sentido que o ambiente hospital muitas vezes é recheado assim, de angústias, de dores, de choros. E você fazia um contra-cultura ali, né? Você era uma luz e tudo mais. Esse fato de você ser luz e as pessoas reconhecerem isso, poxa, Afonso, onde você vai, você é luz. Isso mexe com você, cara, vou deixar de atender essas pessoas ou de ser luz dentro de um hospital para ser luz em outro lugar. Como é que você vê isso, cara? Você vai ampliar o negócio? Ou, né? Como é que é isso? Te dói assim, de alguma maneira? Obrigado, cara, Vitinho. não estar no hospital é meio tenso, assim, né? Vitinho, infelizmente, no Brasil, medicina é uma casta. Uau. Só que é uma casta que todo mundo pode entrar, né? Então eu acho que medicina virou meio que mega cena, sabe? É o sonho de todo mundo é ser médico. Porque é muito realizador mesmo, assim, esse negócio de você participar do alívio do sofrimento é muito forte. E você ganhar mais dinheiro que o resto da sociedade. Então pensa assim, você ajuda as pessoas, você tem um status social altíssimo, você ganha muito dinheiro, você tem um poder de influência altíssimo, assim. Não tem jeito, assim, o mercado de cursinho é para medicina por causa disso, assim, é um produto muito vendável, assim. Medicina virou um sonho, e não é só dos capitalistas, de quem quer ganhar dinheiro. Realmente, medicina pode ser uma vocação, assim, é lindo. E tem muita gente que nunca vai ouvir um pastor, um evangelista, um profeta, e vai ouvir o médico, com certeza, com certeza. Se você quer evangelizar e anima ser médico, é bom demais, né? E quer estudar, tá tudo certo. E na verdade, eu queria que tivesse milhões de médicos crentes no Brasil. Eu acho que precisa. E eu via a medicina como campo missionário mesmo. Assim, todos os dias eu entendia que Deus podia me usar e estava me usando e estava alcançando pessoas que eu, como pastor, não alcançaria. Isso era óbvio, assim, e me dava muito dinheiro. Então é a mesma coisa de um pastor que arruma uma igreja de rico. Então o cara faz o que gosta, o que acredita e ganha muito dinheiro. Só que tem um cara muito famoso chamado Martinho, né? Martinho Lloyd Jones, né? O Martin Lloyd Jones. Ele era pastor, ele era médico da Royal Society lá na Inglaterra. Ele era brilhante, ele era um gênio, assim. Ele era um médico brilhante. E ele falou assim, eu como médico estou mais atrapalhando a vida dos outros do que ajudando. Oh. Qual que era o raciocínio dele? O médico, ele tira a pessoa do sofrimento, e aí essa pessoa que estava mergulhada numa vida de pecado, quando ela está doente, ela fica mais sensível à transformação interior. E aí o médico, quando ele melhora os sintomas da pessoa, ele cura o sofrimento físico e libera a pessoa para ter mais energia para pecar. Então o Martin Lloyd Jones, ele falou assim, rapaz, eu como médico, eu tô ajudando as pessoas a pecar. Porque eu tô ajudando eles a ter mais saúde para pecar. Uau, cara. Então eu tenho que dedicar minha vida para resolver o principal problema da vida deles, que é o pecado. Ah, mas o médico pode tratar o pecado, mas não tem tempo, Vitinho. Como um médico, se você tem um senso de vocação, assim, de que sua vocação é médica, você vai estudar a fundo para tirar o sofrimento físico. Mas o Martin Lloyd Jones tinha status, dinheiro, poder, influência, acesso, mas ele entendia que a vocação dele era resolver outra doença, que era o pecado. Então tem gente que entende que a maior doença é o pecado. Então é um médico especialista em pecado. Ele não deixou de ser médico. Ele só mudou de especialização. A especialização dele é tratar a maior doença do ser humano, que é o pecado.
Então, eu tô abandonando a medicina, vírgula, a medicina de criança doente de diarreia, de pneumonia, ou a medicina de família que trata dor nas costas, depressão como problema bioquímico. E eu quero ser médico de alma, assim. Médico que trata o pecado. Então, talvez eu tenha que mudar meu vocabulário, né, Vitinho? Na verdade, um empresário, quando deixa de ser empresário para ser pastor, ele não está deixando de empreender. Ele só está mudando de negócio. Ao invés de mexer com um negócio de mídia, assim, né, ele vai mexer com outra mídia, que é o evangelho. Entendeu? Assim, o nutricionista que larga a nutrição, ele só está mexendo com outra nutrição. Eu acho. E o problema é que a sociedade é toda contra isso. Mesmo as igrejas. As igrejas falam assim: não, fica aí onde você está. Qual que é o problema, Vitinho? Se Jesus falou que podia largar tudo e tinha que largar tudo. Um monte de gente foi chamado para largar tudo. Tem 2000 anos que tem gente que larga tudo. São Francisco de Assis era filho de comerciante. E Deus nunca chamou desocupado, né? Não é, Fábio? Então, assim, exato, Fábio, exato. Essa é a velha história dos chamados missionários. Só que hoje a gente tem vergonha de largar tudo, porque parece que a gente é vagabundo. E não é. Mas eu acho que o povo hoje em dia anda assim. Você pega a Bíblia e tenta trazer para o contexto atual e faz bagunça. Assim, eu fui num seminário, acho que era da maturidade. É um grupo aí que desde os anos 80 faz. Christian Shane. Aí eu fui fui em 2019, acho que 2020, um mês antes da pandemia. E teve uma palestra de um psicólogo lá do Sul, esqueci o nome dele, assim, o cara, um gênio sobre paternidade, sobre saúde mental, tal. Ele é psicólogo e pastor. E ele falando que ansiedade é por falta da paternidade de Deus, de reconhecer Deus como pai e tal. Foi uma palestra brilhante, ele explicando pra gente confiar em Deus. Só que aí, assim, no final, eu fiquei esperando o pessoal que tava comigo na porta e tinha um grupo de jovens, de 10 pessoas. Nossa, palestra legal, tal. Não, mas esse pastor, ele não entende agora que antigamente a Previdência funcionava. Agora, então, assim, contextualizando assim, pô, Deus não tá vendo que hoje não tá igual. É diferente. Antigamente, Paulo tinha mais segurança de vida do que a gente. Então, assim, a gente traz para o contexto do dia a dia e parece que Deus não está hoje entendendo o dia a dia da gente. Que a gente precisa garantir, porque vai que Deus não manda o maná de amanhã, a gente já guarda um pouquinho o dia que Deus esquecer a gente. Seguranças e controle. Né? Segurança e controle. Mas, novos deuses, hein? Segurança e controle é novo Deus. Mas só queria saber o seguinte, o Fábio citou aqui o negócio de ansiedade e questões, você citou aí da depressão como fator bioquímico, né, corporal. Esses dias eu li um dado, 70%, eu ficar assustado com a quantidade, 70% dos estudantes de medicina usam remédios antidepressivos. Isso é maluco, cara. Isso é maluco. E se não usar droga, né? Isso, se usando droga e tudo mais. final da droga. Assim, sem querer expor a sua turma lá, mas assim, a sua vivência, né? A função, assim, dentro do corpo clínico, do corpo de médicos. Você até falou, né? Que é não chega a ser só uma modinha, mas é um mercado inteiro que joga milhares de pessoas a estudar medicina pelo status e pelo bem financeiro. Você chegou a ver, cara, assim, colegas depressivos, amigos seus, tanto na faculdade quanto depois de formado, com essa dificuldade, assim, cara, porque o médico às vezes está exercendo a medicina por uma questão de pressão familiar, pressão social, né? E aí o cara ele tá ali não sendo completo, não tá completando as habilidades dele. Você chegou a ver, assim, essa escancarada, essa crise depressiva ou
ou crise proporcional, funcional dentro da medicina, seja quando você estudava ou depois que você formou e tal? Nossa, Vitinho, obrigado. Que pergunta, né? Assim, a minha resposta é assim, eu acho que eu não vi ninguém. Não ver ninguém é difícil de entender. Eu não vi menino sadio. Eu não vi. Só que é igual ao autismo. Nós temos um filho autista e alguns já têm defendido que o autismo é um espectro e tem um livro de uma pedagoga com um pediatra que fala assim, todos somos autistas. Então, do ponto de vista de transtorno mental, eu não acredito, Vitinho e Fábio, Boró e turma aí, né? Eu não acredito em gente sadia, mentalmente. Aí, ó, falou minha língua, hein? Falou nossa língua, Thiagão! Agora já inclui vocês dois, assim. Já inclui nós nós dois aqui, somos né? todos Né? transtornados. Nossa, cara, que alívio escutar isso. Não, que isso, cara. Só que a questão é a intensidade do sofrimento, né? Então, assim, e dentro do curso de medicina, e isso é uma questão que a gente discute na Associação Brasileira de Educação Médica, é problema central. Saúde mental do estudante de medicina, é igual na educação, saúde mental do professor, agora no meio dos pastores, saúde mental dos pastores. Profissão de cuidado. Eu ouvi uma vez que quem mais suicida nos Estados Unidos é policial, médico e pastor. Uau. E quem mais divorcia também. Então, assim, essas três profissões, né, assim, pode ser que tenha mais dado porque tem mais pesquisa. Mas toda profissão que engaja, assim, demanda engajamento, vai gerar transtorno, burnout. E aí, qual que era o problema do estudante de medicina? Assim, é o ritmo insano, Vitinho, assim. E também um problema de vocação, porque aí agora eu vou te dar 2 dados. Primeiro ano, primeira aula do curso de medicina, eu estava lá na Universidade Evangélica de Goiás, na Anápolis, a gente perguntava, por que você fez medicina? Eu posso te responder, Vitinho, que ninguém falava que era por causa de dinheiro, tá bom? Ninguém. Ah, eles mentiram, Afonso. Não, o dado é que ninguém escolheu por dinheiro, Certo. tá? Aí a interpretação desse dado fica a critério de cada um. Aí eu, no doutorado e no mestrado, eu pesquisava assim, por que você não quer ser médico missionário ao fim do curso? Eu estou chamando médico de missionário, médico de família e comunidade. Né? Assim, então, a pergunta não era por que você não quer ser médico missionário, mas por que você não quer ser médico de família e comunidade? Que para mim o médico missionário pode ser todas as especialidades, mas o médico de família e comunidade ele tem um privilégio de cuidar da pessoa como um todo, porque a integralidade está dentro da medicina de família e comunidade. Nas outras, nem tanto, porque você cuida só de uma parte. Né? E a resposta era dinheiro. Então, assim, as finanças são a causa de transtorno mental no começo do curso? Não. Mas a questão financeira é um problema na vocação depois. A pessoa vai deixando a medicina como vocação, vai perdendo o ideal e vai seguindo conforme o mercado dita que é melhor na medicina. Essa é a minha conclusão no doutorado. Uau. Então, a medicina deixa de ser um ideal no começo para virar um negócio no final. Por que eu estou falando isso e associando com o transtorno mental? Porque no começo o transtorno mental é associado ao estresse do vestibular e ao estresse do curso, que é algo que a gente problematiza no curso. Olha, gente, vamos pegar mais leve com os meninos, vamos diminuir a carga de conteúdo, vamos pedir para eles dormirem melhor, fazer atividade física, vamos colocar isso tudo, cuidar da espiritualidade, porque o duro, Vitinho, é que qual que é a primeira linha de tratamento de depressão e ansiedade? 4 coisas. Você tem que dormir bem. Você tem que fazer atividade física. Você tem que ter amigos. Né? Você tem que comer bem. Então, qualquer pessoa que está sofrendo de ansiedade e depressão, antes de entrar com remédio, você pede para ele dormir melhor, para ele fazer exercício, para ele comer melhor e para ele ter mais amigos, ter mais tempo com os amigos. E nós que somos crentes,
entendemos que nada disso adianta se não tiver uma paz com Deus, né? Uma relação com Jesus. Então não adianta ter amigo. Tá? Então a gente põe o quinto elemento. Beleza. Aí você fala isso para um estudante de medicina, Vitinho, que ele tem aula de manhã e à tarde. Fábio, ele tem que estudar para essas aulas à noite. E aí ele estuda até meia-noite, 1 da manhã, pega a aula de manhã e à tarde, e aí ele dorme da 1 às 6, e você pede para ele ir para academia, ter amigo, comer bem. Então, assim, entendeu? A conta não fecha. E quando forma também, eu tive... Minha mãe trabalhou na saúde a vida inteira. Desde os anos 80, acho que ela aposentou tem uns 3 anos. Ela sempre falava assim, olha, o médico ganha razoavelmente bem, só que a maioria que não são os médicos assim apadrinhados, que, por exemplo, eu tenho um primo que antes dele formar para oftalmo, o pai já tinha comprado uma sala, já tinha pago a associação da Unimed. Cara, eu investi, por exemplo, no mínimo uns 500 mil no filho para ele já começar alto, assim. Investiu muito. Os plantonistas, os caras têm que ralar absurdamente para ganhar bem, assim. É um plantão em cima do outro, em cima do outro. Às vezes é 24 horas, emenda 2, 3, 4 plantão, sai do Hugo, vai para o particular, volta para o Hugo, para ganhar bem. Então, assim, não dá para ter isso tudo mesmo depois de formado, né? Um plantão hoje, Fábio, muitas vezes paga R$ 1.200 por plantão. Então você trabalha 12 horas, um dia, e ganha 1.200. Tem plantão que ganha 1.800, 2.000, tem plantão que ganha 500. Então esse 1.200 é a mediana. Média. Beleza, que ganhe 500. Se você trabalhar 2 vezes na semana, então, você trabalha 24 horas por semana, você vai ganhar aí R$5.000. Plantão muito mal pago. Você ganha R$5.000 por mês. No Canadá, o médico ganha 5 salários mínimos, que é uma das profissões que mais dá dinheiro. Assim. Então, aqui no Brasil, para ganhar 5 salários mínimos, você trabalha 24 horas por mês, no pior dos empregos. Né? Na média, se você trabalhar 24 horas por semana, você vai ganhar R$10.000. Por que eu trouxe esses dados? Assim, porque é isso que eu levantava com os alunos. Mas o problema é o que você falou dos 500 mil que investe. Para você investir R$500.000 por mês, você vai querer um retorno de 50 mil, né? Por mês. Já que o trem é bom de negócio. Então, para o cara ganhar 50 mil, ele vai ter que trabalhar esse tanto que você descreveu. Mas hoje, para você ter uma vida boa, e eu falo vida boa, aí R$10.000 por mês, você trabalha 2 dias por semana como médico. Mas questão... Mas hoje 10 mil, se a sua esposa não trabalhar, é classe média. Classe média, não sei, né? Talvez classe média alta, né? Assim, depende termos estatísticos, né? Média, sim. Média, né? Mas eu acho que a maior parte, será que num 70%, 80% do Brasil não ganha menos que 10 mil? Assim, mas você acha que o médico vai ter limite de falar se eu vou viver com 10 mil? Ou vou viver com 50? Isso. Se eu posso, às vezes, me matar e fazer 20, 25 plantão por mês. Pronto. E viver, às vezes, no energético, no remédio, nas drogas. Porque não tem limite. Desculpa, esse riso foi de nervoso, talvez. Não tem limite pro ser humano. É por isso que você vê, por exemplo, eu vejo um Paulo Lema, o homem mais rico do Brasil. Por que ele continua comprando empresa? Por que ele não aposenta e vai viver com o dinheiro dele? Então, o cara, parece que pro Deus dinheiro... Não tem limite. Não tem limite. Você nunca sacia o Deus dinheiro. Né? Não tem. É uma máquina. Então, a medicina é essa máquina de dinheiro. Hoje não tem quase nada que dá mais dinheiro que abrir um curso de medicina. Só que depois isso vira uma roda viva, né? Então, o cara tem que pagar o FIES. E aí, então, esses 10 mil, se você paga um FIES aí de 10 mil... por mês, você não pode ganhar 10 mil, porque só o seu financiamento estudantil é isso. Nos Estados Unidos fala isso. Uma das maiores crises da saúde nos Estados Unidos é a dívida estudantil. Só que o governo aqui já respondeu a isso. O cara que vai para o SUS, para a medicina de família, ele tem perdão da dívida. Então aí a gente volta lá. Então, assim,
O cara pode ter até o perdão da dívida, mas ele não quer ser esse médico que ganha, segundo o Médicos pelo Brasil, 20 mil, carteira assinada. Você trabalhar 40 horas por semana, carteira assinada, ganha 20 mil. Isso é médico. E não é médico lá no Distrito Sanitário Indígena, não, Fábio. É aqui no sei lá. Não, aqui na região metropolitana de Goiânia, ou então, às vezes, até ali até aqui no Parque Anhanguera, no postinho do Parque Anhanguera, sabe assim? Não é que eu não sei do postinho do Parque Anhanguera, mas assim, você pode trabalhar num postinho, numa cidade top, no interior de São Paulo, no Rio Grande do Sul, em Gramado, sei lá. Às vezes tem. Mais médicos tem, mais médicos nas cidades, assim. Pirinópolis, eu fui chamado uma vez para trabalhar em Pirinópolis, para ganhar 10 mil líquido, né? Assim, isso é ruim? Não é ruim, mas ninguém você quer pode isso. ganhar 50 na capital, se morrendo trabalhar. É. Por isso que o Mais Médico, assim, deu certo chamar os cubanos, mesmo que viraram escravos aqui no Brasil e tal, mas porque ninguém quer ir pro interior limitar 10, 15, 20 mil. Ele quer tentar arriscar 50. Os 50 em Goiânia, em São Paulo. Aí, por isso que eu tô falando assim, o cara não se limita a 2 plantão por semana. Ele sabe que no SUS, acho que é um plantão, ele tem que descansar tantas horas. Aí ele vai pro particular porque não... Ele emenda. Aí porque não existe o confronto de informação do particular com o SUS. Aí ele vai emendando, aí quando ele ainda abre, às vezes, um consultório que... Aí o cara fica doido, né? Fábio, desculpa, eu vou te trazer um dado. Década de 60, tem uma lei federal que prevê a carga horária do médico. Sabe qual que é a carga horária regulamentada em lei federal? 20 horas. O médico ele só podia trabalhar 20 horas por semana. Por quê? Meio período. Porque ele tinha que ter tempo para estudar. Porque essa era a minha crise de ser médico. Porque eu não posso ser médico sem estudar. Porque é muito séria a profissão. E eu só queria estudar a Bíblia porque eu queria falar de Jesus e da Bíblia. Mas o médico, um médico saudável, ele não podia trabalhar mais de 20 horas. Olha. Ou 40, sangrando, assim, né? Lá no Canadá, a galera trabalha 30. Porque aí tem essas margens aí de 10 horas. Então eles não estudam 20 horas. Por que 20 horas era bom? Porque você pode ter 20 horas de trabalho e 20 horas de estudo. Aí você fecha uma carga horária normal de 40 horas. E aí você seria um médico top para a sociedade. Pronto. Aí você ainda tem um médico que aí ele abre uma clínica, ele abre um negócio de exames, Então não tem limite. Médicos pastores, recebem de prefeitura para trabalhar 20 horas e trabalha 4. E eu, como diretor de hospital, ia confrontar o pastor e falava: pastor, você é meu irmão, você tá roubando 16 horas por semana. Ele falou: não, Afonso, tem 30 anos que é assim. A Bíblia já até legalizou, já 30 anos. Já confrontar, tem uma história aí, né? Uma história polêmica aí. Que aconteceu contigo, que você arriscou a carreira. Como é que foi isso aí, o negócio? Eu fui processado e a pessoa que me denunciou pediu a cassação do meu diploma. Uau! E eu fui até o Conselho Federal de Medicina, né? A instância máxima de julgamento no Brasil. Esse cara ele era um desses pastores? Não, ele não era. Ele era um desses pastores. Ele não se confessava crente, presbiteriano, ou protestante, ou cristão, nada. Ele saiu no Facebook, mas aí ele tirou. Assim, hoje eu não vou falar o nome dele, mas assim, ele era a única referência na especialidade dele em emergências na região lá que eu morava. E 2 pessoas estavam com risco de morte e que ele era o profissional que tinha que atender. Ele estava no plantão. Ele estava de plantão. Só que eu era diretor de um hospital pequeno, de baixa complexidade, ele era plantonista na alta complexidade. E ele era famoso, assim, aqui em Goiânia e na região lá, por negar atendimento. Ele sempre falava assim: não vou atender. Casos graves. Pessoa com risco de morte. Eu não vou falar a especialidade, mas era caso gravíssimo. E ele só falava assim: não vou atender. Vocês têm que contratar aí nesse hospitalzinho. E aí ele procurou emprego lá onde eu trabalhava e eu falei assim: não, aqui
Não cabe o serviço aqui. Nós não temos dinheiro, já existe a referência. Né? O SUS não prevê que todo hospital tenha que ter todo especialista. Enfim, ele recusou atendimento. O colega pediu para ele, atende esses 2 pacientes. Ele falou, não vou atender. O chefe da regulação, de quem organiza, né, o atendimento do SUS na cidade, pediu para ele, atende. Outra pessoa pediu. Aí eu liguei para ele, falei com ele, atende. Ele falou, não vou atender. Isso no intervalo de quanto tempo, assim? Isso talvez 2, 3 horas, né? Ah, então foi tipo um dia todo mundo No mesmo dia, todo mundo Porque ligando. Era urgência. o negócio. Era urgência. Ele tava de plantão na urgência. Bom. Aí eu tinha sido ameaçado de morte por outro médico cristão. Um médico cristão me ameaçou de morte porque eu tirei a gratificação dele porque ele agrediu uma enfermeira. E aí na avaliação de desempenho eu falei assim, não, esse cara não pode ganhar nota 10 em desempenho. E aí ele me ligou ameaçando eu de morte. Aí o cara da batalhão de operações especiais lá em Anápolis, o comandante, falou assim, Afonso, qualquer problema policial que você tiver, você me avisa. Porque eu tinha sido ameaçado de morte por causa da gestão lá. Nesse dia eu falei assim, esses 2 pacientes estão em risco de morte. Eu já tentei o caminho administrativo. Agora é polícia, é omissão de socorro, é crime. Esse cara tá cometendo um crime. Então eu vou denunciar pra polícia. O comandante como se fosse a Rotan aqui, né? O GOI lá, eu acho. Ele bateu lá no hospital. Falou, doutor, o senhor tem que atender esse paciente. Ele falou assim, eu não vou atender, não. Falou pro comandante da polícia. Aí o cara deu voz de prisão e pôs ele no camburão. O médico no camburão. É uma história que é boa. A gente tem que escrever um livro um dia dessa história. E aí todo mundo pediu pra tirar o cara do camburão, porque ia ficar sem médico, então acaba que ele não foi levado pra delegacia. O que aconteceu? Esse médico me denunciou no Conselho Regional de Medicina. Mas ele não atendeu. Aí depois... Desculpa, não, eu acho que só foi atendido o paciente no outro dia. O paciente não morreu, foi atendido no outro dia, eu acredito. O paciente não morreu, sobreviveram. Mas esse episódio provocou nele assim, uma crise de raiva e ele me denunciou no Conselho Regional de Medicina. E o Conselho Regional de Medicina me julgou. Qual que era o artigo? 30 e alguma coisa do Código de Ética Médica. Usar da profissão para cometer crime ou corromper os bons costumes. Então, denunciar um médico para a polícia, um médico denunciar o outro por omissão de socorro por causa de risco de morte do paciente, era uma infração do Código de Ética por usar da profissão ou posição hierárquica para cometer crime ou corromper os bons costumes. Denunciar por omissão de socorro é cometer crime? Uau. Pelo artigo do Código Penal lá, o crime é você não denunciar. Então, eu não estava cometendo crime. Eu cometeria crime se eu não denunciasse. Então, o Conselho de Medicina falou assim, o Afonso não cometeu crime. E nem corrompeu os bons costumes. Isso era uma turma dos conselheiros. E então, eu fui absolvido. Só que o médico falou assim, não. Vamos para o pleno. Aí ele recorreu. Na plenária, foi o primeiro show de horrores desse caso. Que o relator e o revisor do caso falaram assim, o Afonso não cometeu crime e nem corrompe bons costumes. Quando existe uma omissão de socorro de médico, o gestor, ele não está errado. A gente não pode pôr isso. Beleza, então os técnicos, o parecer jurídico do processo falou que eu era inocente. De repente aparece um voto divergente da Associação Médica Goiana. E um só já... Não, aí um falou assim, não, mesmo que o relator e o revisor tenha esse voto de denunciar um médico por omissão de socorro não é crime, eu tenho opinião divergente. Você, Afonso, você fez com seu colega uma coisa que ninguém pode fazer. Médico não pode denunciar médico para a polícia. Isso é corromper bom costume. Isso não pode ficar assim, porque senão isso vai virar festa. Aí todo diretor de hospital agora vai começar a denunciar médico quando omite socorro. Nossa, que bagunça que virou. Rapaz, aí quando eu ouvi esse cara, eu falei assim, eu não acredito que esse cara tá votando. Mas o pior foi o que virou.
A Aí todo maioria mundo seguiu. votou com ele. Virou assim, eu não a ca- todo mundo acredito. Virou a casaca por causa da Maioria, opinião dele. maioria. Isso é tipo um tribunal mesmo, assim, Um normal? tribunal. Aí eu fui Não. condenado. Condenado. Aí eu ganhei uma pena que era a pena mínima lá, uma das mínimas, que era advertência por escrito em veículo de grande publicação, né? Um jornal, né? Um jornal. Então ia sair uma nota de que eu tinha cometido uma infração ética. Beleza, eu aceitei a condenação. O cara que me denunciou, ele não ficou satisfeito com essa pena. Aí ele recorreu ao Conselho Federal de Medicina e falou assim, não, eu quero cassação. Esse cara merece cassação. Que isso? Aí o Conselho Federal de Medicina repetiu. Na câmera técnica, eles falaram assim, não infringiu, me inocentaram. E aí foram para o pleno. Ele falou, não, esse cara é criminoso. Denunciar médico por omissão de socorro não pode acontecer. E lá no Conselho Federal de Medicina eu vi a pior coisa que eu já vi na minha prática médica, na minha história. Assim. O relator, o revisor, todo mundo falou que um médico, quando denuncia outro médico por omissão de socorro, está ou cometendo crime ou corrompendo bons costumes. E aí eu fui condenado, mas não a cassação, manteve a pena lá mínima. Mas então o órgão maior da medicina no Brasil defende que o médico tem que proteger seu colega ao invés de proteger a vida do paciente. Esse caso tinha que... A reputação do colega... A reputação vale mais que a vida. Vale mais que a vida. Caraca. Isso tinha que ir pro Jornal Nacional, Vitinho. Isso é que é o negócio. Que isso, cara. Mas aí você... Isso tudo durou quanto tempo, assim? Isso durou eu acho que uns 10 anos, Fábio, essa treta. É mesmo. E aí eu ganhei lá essa infração lá de usar da minha profissão para corromper costumes ou cometer crime. Mas isso você continuou sendo diretor? Não, eu fui diretor 1 ano e meio só, porque eu tava no mestrado. Mas com esse caso te desligaram de ser diretor? Não, eu não ganhei nenhuma punição administrativa na época. Pelo contrário, assim, muita gente me elogiou e agradeceu. Porque eu estava defendendo a vida do paciente ao invés da reputação da classe. Mas esse cooperativismo, assim, é difícil, né? A gente tem aqui uma amiga, não sei se você lembra do caso, assim, ela operou, o médico cortou o músculo dela e acho que já tem anos e anos e anos ela com problema, perdeu a profissão, ela era oftalmologista não, dentista e não pode mais mexer por conta da falta do músculo do braço e não acha nenhum médico, sabe que cometeu o erro, sabe que o médico foi culpado, parece que, não sei se o médico saiu e outro que fez no lugar dele, é uma história bem louca, mas nenhum médico pode falar mal do outro cara. Então ela fica de médico em médico, ninguém dá um laudo falando, olha, esse médico realmente é culpado. Aí a justiça também não pode fazer nada e... Fábio, nem a maçonaria faz isso, assim, que é famosa por proteger uns aos outros. Rapaz, quando acontece um crime, nós temos que resolver, né? Que doido. Não pode encobrir crime. Agora a gente vai matar pessoas para manter o prestígio. Reputação, prestígio. É forte, é forte. Tô chocado com essa história aí. E também, assim, eu assim... Particularmente aqui, Afonso, essa nossa conversa, ela realiza, né, assim, uma vontade da gente dar vozes, né, para uma situação assim, essa situação de pastorado, muitas pessoas enxergam como uma questão financeira também, né, por igrejas se usarem aí, enfim, tudo mais. Sim. Vamos deixar isso aí de lado. Sim. Mas a sua história, ela é tão assim, visceral, verídica e realmente tem um fundo de propósito tão poderoso que mexe comigo, assim, pela minha história, né? Mas eu queria, assim, que a gente tá chegando ao final de um papo tão maravilhoso, eu queria que você colocasse, assim, em
palavras claras, assim, o seu desligamento de uma profissão desejada para uma profissão, vamos chamar pastorado de profissão, não é, mas é uma função, né? Em poucas palavras, assim, o que mais te conectou nessa mudança? Qual foi a virada de chave? Ou se tem algum momento que foi assim, ali eu decidi mesmo, que você conversou com a sua mulher. Sim. E se essa E que virada... ela também largou, né? É que ela também largou você. E assim, e aí... Por um tempo. E aí, eu quero que você coloque a situação da sua família. Sim. Sua família, que eu digo pais, irmãos, parentes. Sim. E qual foi a opinião deles? Afonso, você tá doido, cara, você tá largando a medicina e tal. Sim. Isso é mais forte, obviamente, você já deixou claro aqui, nesse papo nosso aqui, enfim, que você já deixou muito claro que isso é muito mais forte que qualquer outra opinião e tal. Mas se em algum momento incomodou a crítica de alguém que você respeita muito, falar assim, você mais uma vez está cometendo um erro, se isso te machucou de alguma maneira, coisa desse tipo, assim. Vitinho, Fábio e a turma aí, né? Turma do Update Podcast. So, man. Vocês põem o nome em inglês. É porque vira a chave, né? Ninguém, eu acho que ninguém, Vitinho, ainda falou assim, é isso mesmo. Com exceção da Luíne, da minha esposa. E de mim, que eu aqui agora sou uma testemunha visceral aqui, que eu vi verdade. E isso é poderoso. Então, assim, sua pergunta foi tão fantástica, mas eu quero dizer, assim, que a questão não é minha, assim. Comigo, a minha história não é um problema só da família do Afonso, ou da igreja lá em Anápolis, ou da igreja aqui em Goiânia, ou do ambiente médico, assim. Ninguém falou assim, não, Afonso, é isso mesmo. Larga a medicina e vai estudar teologia e ser pastor de dedicação exclusiva e pregar e aconselhar e, né? Ninguém. Então, resumindo, é isso. Agora, como que foi a particularidade, né? A minha família, nem a Luíne, os pais da Luíne, nem os meus pais, eles são líderes em igreja local, né? E tem igrejas locais que, mesmo se eles fossem líderes, não apoia essa coisa do estudo teológico e de dedicação exclusiva. Né? Então, a maioria no evangelicalismo brasileiro não apoia isso. Então, o movimento pentecostal acredita na bivocacionalidade como dogma. Tipo assim, você tem que ser bivocacional. No ambiente da igreja presbiteriana, como eu já estava muito avançado na carreira, assim, com mestrado, doutorado, especialização, eles achavam que era melhor eu ficar na profissão médica. E aqui no Sal da Terra, a gente fala assim, pastor não é profissão, é vocação. Eu discordo. Acho que tudo bem ser profissão. Porque se você pega a palavra profissão e é algo que você professa, qual que é o problema? Qual que é o problema de você professar? Qual que é o problema de a gente falar que não é médico, é pastor? Tem vergonha nisso? A gente está negando algo. Então, o que não é profissão... O que está escrito na Bíblia. Né? Não pode ser emprego, tem que ser trabalho. O que tem? O que tem você ganhar? Quem disse, né? Quem disse? Porque na verdade, na Bíblia, o que diz larga tudo e me segue. O próprio Paulo descreve... Fala isso. Fala que o que ele digno, escolheu né? não era o que Jesus ensinou. Então, o que Jesus ensinou... Lá, né?
que emprego é digno. E ele falando que é digno Pedro receber, né? O Pedro ser mantido pela igreja. Claro. Que ele se orgulhava por não precisar, Sim, que ele era tinha o pessoal. profissão, mas que como a pessoa traria o espiritual e para a pessoa era digno a sociedade sustentar, igual os levitas. Exato. Fábio, pelo amor de Deus. Mas eu acho muito assim, finalizando assim, agradecendo a presença do Afonso, eu acho que o resumo de tudo é o seguinte: infelizmente, a história do Afonso, ela não deveria ser exceção. E hoje é uma exceção, ela deveria ser regra, de você falar assim, Deus, o que você tem para mim, e nesse que você tem para mim, eu confio que você vai me manter. Eu confio que seja médico, pedagogo, qualquer profissão. Só que o problema é que entrou dentro da igreja a visão dinheiro, mamon e tal, que a pessoa olha e fala assim, não, pega um aí que não dá conta de passar para medicina e vamos levar de pastor, mas você que já está bem, você que ganha dinheiro, você que já estudou, que já está garantido, continua com mamon, continua oferecendo para mamon em vez de Deus e vem aqui na igreja tal, porque a gente quer o dinheiro que você traz. Então, assim, envenenou a igreja inteira. Concordo. A visão de que não é Deus, não é o que Deus fez, fabricou Afonso para fazer na vida, que não foi só ganhar dinheiro. E isso é muito peculiar. Por isso que eu vejo o seu caso igual assim. Uma pessoa que devolve, acha uma carteira com 100 mil reais e devolve e vira notícia no Jornal Nacional. Isso não deveria ser notícia, isso deveria ser o comum, a regra. E nós achamos, né? Mais do que 100 mil. E acha... Achamos o evangelho. E acha loucura a sua história, porque não foi assim. Você não era aquele doidinho que... Porque você manda para missão os que estão dando trabalho, os que não deu certo em profissão nenhuma e os preguiçosos. Essa é a turma que é enviada para missão. Não, tem um estereotipo disso forte, né, cara? O estereotipo violento, não é verdade, cara? É os doidos. E na Bíblia... Os bichos grilos. Eu não acho ninguém que Deus chamou que não estava muito ocupado, que não estava muito atarefado. Bruto, hein, Fábio? Não, e eu só queria, assim, complementar o que o Fábio diz. Realmente, nós estamos aqui diante de uma vida verdadeira, né? Algo verídico, assim. Isso pode ficar na história, cara. Assim, é forte. Não deveria, mas pode ser uma história igual o pastor lá que você falou. Martin Lloyd Jones. Que cara, a gente não vê, né? E seríamos contraditórios se não assinarmos embaixo. Por quê? O que a gente fala? Faça algo que contemple as suas habilidades. Por exemplo, né? Ministério orientado pelos dons. Né? Qual o conselho você vai dar para o seu filho fazer uma faculdade ou ter uma profissão? Faça algo que contemple as suas habilidades. Amém. Ou que você se sinta vocacionado para aquilo. Independente do que seja. Pronto. Se eu sou enfermeiro, um médico, um padeiro, tem padeiro que ganha mais do que médico. Porque se o cara faz com amor, se o cara faz com um sentimento de legitimidade no coração, integridade, ele vai ser ali, né? Enfim, então, por que o pastorado não, né? Por que não? Pronto. Então, né? E a gente fala assim, por que o outro? Por que não eu, né? Nesse caso integral ou geral sistêmico que a gente está aqui falando. Então, nesse caso específico, Afonso deixar de ser médico e dedicar a vida ao pastorado, a cuidar de pessoas, ou seja, a fazer uma medicina, deixar de ser uma medicina corporal e virar uma medicina da alma, enfim. Pronto. Por que não? E tá legítimo aqui, né, Fabão, diante dos nossos olhos, uma vida entregue ao Senhor, entregue a uma causa verdadeira. Então, brother, mano, é isso mesmo, né? Siga a vocação para o qual foi chamado. Eu acho mais ainda, assim, eu entendo que a Bíblia, a gente acha que às vezes a Bíblia parou de ser escrita na vida dos apóstolos. E na verdade hoje a gente não tem, parou ali em Apocalipse, mas a gente tem que entender que a Bíblia continua sendo escrita através das nossas vidas.
através da vida do Billy Graham, através da... Então, assim, se hoje Deus quisesse... Não, teriam capítulos de Billy Graham, teria capítulos de outros escritores, igual, por exemplo, John Stott. o Shedd. Então, assim, o problema é que a gente não quer viver, porque o que você fez foi Paulo. Paulo era rico, Paulo era brilhante, era discípulo de Gamaliel, e tudo indica que ele era de família rica, que ele era o cara, que ele defendia a causa de Deus contra Cristo. Então, assim, você vê, ele abandonou tudo pelo evangelho, pelo cristianismo. E eu acho que hoje isso não deveria ser exceção. As histórias do Shedd é sempre assim, ele ganhava dinheiro, às vezes com Bíblia, com não sei o que ele fazia com o dinheiro dele, mas não dava, parece que numa Belina velha. Ele falava, a Belina me leva daqui pra lá, tal. Eu não preciso trocar, pra que eu vou trocar? Então, assim, mas isso hoje, a gente nesse mundo capitalista, consumista, que às vezes se você for parar pra pensar, 80% do que a gente ganha e gasta a gente não precisa, porque Deus garante a comida e o vestir. Isso é o mais barato da vida. Aí se a gente bota lá Netflix, Sky, não sei o que, consome 80% de coisas... É a parcela do carro que você não precisava ter trocado, é a parcela do celular que você não precisava ter trocado. Isso consome 80% da nossa vida ou mais pelo consumismo. Aí parece loucura. A gente cristão, a gente dentro da igreja, loucura uma história de falar assim, poxa, Afonso poderia ser milionário, poderia dar um dinheiro bacana de dízimo, oferta, e isso serviria à obra mais do que a sua vida. Então, assim, tá tudo bagunçado. Afonso, suas últimas considerações aí, cara, nessa mesa fabulosa, fantástica. Fabulosa não, porque fica parecendo que é fábula, né? Então, e nem incrível, né? São duas palavras que eu parei de falar, sabia? Fabuloso e incrível, porque fabuloso que parece que tá falando de fábula. E incrível é não crível, né? Olha que coisa mais maluca, mais né? esquisita. Então, essa mesa é fantástica. Mano. Afonso, fala aí, cara, suas últimas palavras para essa mesa, que poderíamos ter outras, né? Fala aí, realmente, o que você gostaria, assim, de finalizar pelo seu chamado, pela sua história, pelo que você está vivendo agora e para quem está nos assistindo aí. Uou, difícil, hein? Últimas palavras são muito importantes. Cereja do bolo. Qual que é a vontade de Deus para mim, né? Será que eu devo casar ou comprar uma bicicleta, né? Será que eu devo fazer medicina ou ir para o seminário? São perguntas, né? Será que eu fico como chefe de cozinha ou vou fazer medicina? Lá no Canadá, um chefe de cozinha vive bem melhor do que um médico vive no Brasil. Mesmo aqui no Brasil, igual você falou, o padeiro, ele pode viver muito mais feliz do que um médico. Então eu queria repartir isso, assim... no quarto da minha filha tem aquele lema, né? Lá do Gênio Indomável. Siga seu coração. Na tradição da igreja, Deus fala através da escritura, Deus fala através das emoções, Deus fala através da história da igreja e Deus fala através da razão, né? Da racionalidade. É o quadrilátero da revelação do John Wesley. Eu queria pedir para cada um não seguir o próprio coração somente, mas não desconsidere o que tem no seu coração. É assim, o que tem no seu coração pode ser, sim, o que Deus está querendo revelar para você. Só que o pastor Eber, né, pastor presbiteriano por uns 50 anos, pai do Benjamin lá de Anápolis, vamos marcar ele, ele falou assim, Afonso, como que eu descubro a vontade de Deus? É isso que eu queria deixar no final. Primeira coisa, o primeiro crivo, a Bíblia proíbe? Então, a primeira coisa que você está buscando a vontade de Deus é ver, a Bíblia permite e proíbe? Beleza. Se não proíbe, a Bíblia proíbe você ser padeiro? Não. A Bíblia proíbe você ser pastor de dedicação exclusiva? Não proíbe. Segundo filtro, é o que eu desejo, assim?
Na verdade, o que deseja era a primeira coisa que você vai submeter à Bíblia, né? Mas a Bíblia é a prioridade. É o que eu desejo? Porque às vezes a Bíblia está prescrevendo algo que não é norma. Então, por exemplo, esse caminho dos discípulos de deixar tudo e pregar o evangelho não era para todo mundo. Um monte de gente, Jesus falou assim, você fica onde você está. Um monte de gente, igual o Zaqueu, ele não vendeu tudo, ele vendeu metade. Né? A gente conversou isso no conselho da igreja aqui semana passada. Então, cada um vai ter uma vocação interior. Por favor, não escolha medicina, porque está todo mundo escolhendo. E não deixa de escolher o pastorado, porque ninguém está escolhendo. Por causa de pressão social, tá bom? E a terceira coisa, a circunstância permite. Então, o pastor Heber falou assim, às vezes, você quer ser pastor, a Bíblia permite, mas você, por exemplo, você quer ser pastor, mas não gosta de ler a Bíblia, entendeu? Ou você quer ser pastor, você quer pregar o evangelho, mas você é mudo. Então, às vezes, sua vocação não é pregar, porque você não fala, né? Então, sua vocação pode ser outra, assim, né? Mas é claro que as restrições a gente não pode também restringir demais. Às vezes o cara é mudo, mas pode pregar o evangelho escrevendo. Né? Então, assim, só analise a circunstância, mas não seja cativo da circunstância. Se a Bíblia e o seu coração estão convergindo, e a circunstância só está te orientando o como, beleza. Mas é isso, analise a Bíblia, o seu coração e a circunstância. E pode ser que no meio do encontro desse diálogo entre essas três coisas, a vontade de Deus pode estar aí, né? Na vocação, muita gente fala assim, a igreja tem que dizer amém. E eu acredito que a igreja tem que dizer amém. Mas eu queria denunciar, sabe? A igreja não está falando amém contra a palavra de Deus, assim, né? Muitas vezes. É isso. Obrigado. Sensacional, Afonso, obrigado, meu irmão. Um abração lá para Luíne, para as Bom crianças e para Vancouver, né? Um dia vamos Vancouver. gravar lá no meio da praia. Vamos pra praia. Deus, manda brasileiro pra Vancouver, por favor, Deus. Me leva. Eu queria gravar em cima de um caiaque lá, naquele passeio de caiaque que tem lá. Tá doido. Que Deus sabe o quanto eu já desejei pisar naquela cidade. Por favor. Pessoal, vem um mundo de gente pra lá. Muito obrigado pela dosagem de atenção que você nos deu aí. Sucesso aí pra você, pra sua família. A gente se vê no próximo episódio update. Siga o canal, né? Siga o canal, fazer aquele jabazinho aí forte, né? Dar aquela compartilhada, 70% não, ou mais, né? De quem nos assiste ainda não é inscrito nesse canal. Olha só, essa oportunidade. Então, um abraço a todos, te vejo lá. Valeu!